A gente começa falando de luto e dessa nossa relação tão íntima com o luto, né? Porque todos nós vamos viver ou já vivemos isso, que é perder alguém que a gente ama. Esse momento de despedida das pessoas queridas, é o ciclo da vida, né, que acaba e as pessoas simplesmente vão embora. E 2020, minha nossa, é um ano em que estamos falando mais do que nunca da morte. Afinal, mais de 1 milhão de pessoas já perderam a vida só para a Covid-19, isso em todo o planeta. Fora outras causas que levam para longe quem a gente ama. Doutor, o luto tem algumas fases, correto? E é importante que as pessoas vivam essas fases? Elisa, diferente dos outros animais, quando a gente ganhou córtex cerebral e desenvolvemos principalmente os lobos frontais, a gente passou a ter noção que a nossa vida ela tem começo, meio e fim. Independente da gente conseguir passar a informação para as próximas gerações, não só pelo contato íntimo entre os próprios familiares, mas através de anotações, de criações e materializações de pensamento, existe esse impacto, que acaba sendo a despedida dessa transição, em que você tem o contato com uma pessoa que você gosta, que faz sentido dentro do seu contexto. E, enfim, existem fases, né? Então, você já tem isso muito bem documentado. Existe uma autora, Elizabeth Ross, que fez essa documentação e identificou pelo menos 5 fases diferentes, em que você tem inicialmente uma fase de negação, depois você tem, então, uma fase de raiva, em que você se revolta, isso acaba sendo natural. E não precisa ser uma revolta muito pronunciada, né? Mas, às vezes, até uma revolta íntima sobre aquela mudança que você não gostaria que tivesse acontecido. Seria um questionamento, um porquê, mas por que se foi? O que eu poderia ter feito para ter evitado essa raiva que a pessoa fica? Não é justo, né? Aquele sentimento, não é justo, sim. Por que aconteceu bem Certo. agora? Tipo, não tinha outras coisas que deveriam acontecer primeiro. E como a pessoa começa a brigar literalmente com fantasma, porque não consegue mudar essa realidade, Sim. existe então uma tendência em chegar num fundo do poço, que seria uma depressão, não a depressão clínica doença, mas que a gente diz, mas um sentimento de fraqueza, de tristeza, de falta de energia, que começa a mudar quando você faz então o que a gente chama de negociação, barganha. Já que é dessa forma, então eu vou ter que mudar na vida. Ou então eu vou fazer um memorial para aquela pessoa, vou fazer algo diferente. E depois daquela conversa íntima interna, passa-se por uma fase de aceitação da realidade dos fatos e então se tem o desfecho. Doutor, em qual dessas fases a gente pode dizer ou reforçar que seria uma fase mais delicada, em que os parentes, os amigos, assim, deveriam ficar mais atentos? Porque é impossível não sentir dor na hora de perder alguém, correto? Mas até que ponto essa dor pode começar a afetar a vida social, por exemplo, desse ser humano? Eu diria o seguinte, Lisa, quando a gente olha nesse caminho natural interno que as pessoas acabam passando, todos acabam passando, quando você começa a perceber a raiva, que você está próximo do limite mais denso, mais complicado, que seria a depressão que vem na sequência, aqui seria um alerta para que a gente deveria prestar atenção. Porque depois que você passa por essa fase e começa a negociar, a tendência é a pessoa decolar, a gente chama de resiliência, essa capacidade da gente ressignificar a vida e voltar para o nosso antigo jeito de pensar, o antigo jeito de funcionar e assim restabelecer o nosso funcionamento. Então essa fase aqui, quando a pessoa começa a ficar muito irada, muito briguenta com ela mesma ou então com as outras pessoas, que você percebe a pessoa não fica conformada com aquilo, é uma fase de maior atenção que deve ser expendida. Doutor, cada um sente a dor do luto de uma maneira diferente, correto? Então, nessa primeira fase aqui da negação, é muito comum, às vezes, ouvir alguém dizendo, fomos visitar fulano, alguma pessoa que perdeu alguém, e ele está tão apático, ele não derrubou nenhuma lágrima, que eu fiquei até preocupado com isso. Os seres humanos são diferentes, inclusive na hora de demonstrar a dor, correto? Exato, porque você imagina o seguinte, a nossa vida ela é feita de inúmeras situações, relacionamentos e vivências diferentes. Dependendo da relevância, toda pessoa é importante, mas Claro. Dentro da vida de cada pessoa, existem pessoas que têm uma posição e um destaque ainda maior. Então, dependendo da situação, da relevância daquela pessoa, da relevância daquela situação, essa negação ela pode ficar ainda mais gritante. E o que é a negação? É tão absurdo ou tão improvável aquela vivência que simplesmente o cérebro da pessoa age como se nada tivesse acontecido. Então, é uma forma de se proteger. Então, veja, eu tenho controle da situação. Não é um efeito adverso que vai mudar as coisas como elas devem ser. Né? E o efeito adverso que a gente está falando é uma coisa natural, que acaba sendo o processo natural do ciclo da vida e da morte.
Por falar em negação, em não estou entendendo o que está acontecendo, como é que isso foi acontecer logo agora, a gente fica quase, não é apático, mas uma paralisia emocional, quase de não conseguir compreender. Eu quero trazer um destaque que está no nosso site também, de uma notícia que tomou conta do Brasil nas últimas 24 horas, que é a morte do ator Tom Veiga, responsável pela voz e pela manipulação do famoso Louro José, o personagem do programa Mais Você, que desde a década de 90 convivia aqui ao lado da Ana Maria Braga, da apresentadora. Tom Veiga foi encontrado morto dentro de casa, no Rio de Janeiro, e depois de muito tempo de parceria ao lado de Ana Maria Braga. Tem um detalhe aqui, o ator tinha 47 anos e ainda não há informação de o que de fato teria ocorrido. Ele simplesmente foi encontrado morto. Doutor, esse sentimento é um baque para a família e para todos os amigos, as pessoas que o amam, porque aparentemente não havia o relato de uma doença, e, de repente, você encontra alguém que você ama morto. Então, é um susto, é algo repentino. Então, você não está preparado para aquela situação. Aliás, ninguém está, né? Você fica com a sensação, ou a falsa sensação de segurança, que aquilo é uma coisa estável, perene, infinita, duradoura. E, de repente, você percebe que, num piscar de olhos, né, no estalar de dedos, as coisas, de repente, mudam. E você imagina alguém que entra na casa das pessoas, né? Porque a televisão tem esse papel, que já faz parte da vida de todo mundo. Inclusive, imagina a própria Ana Maria, que trabalha diariamente, tendo um papel tão importante, né, de, às vezes, deixar o programa mais engraçado, ou então até mesmo de poder fazer comentários, daquela temperada que a gente sabe que é importante para a comunicação, de repente isso deixa de existir. A própria Ana Maria foi na rede social e fez uma publicação muito bonita, dizendo que havia perdido um amigo, mais que isso, um filho, porque eles têm uma relação muito próxima há anos. Agora é uma ausência e ela, acostumada a estar há tantos anos ao vivo, todos os dias, sempre ao lado dele, tudo bem que nós não o víamos o boneco, né, o personagem, o Louro José. Ela vai ter de aprender a lidar com essa ausência e recuperar essa felicidade, essa energia, sem ter ali... É um casamento jurídico, até costumo dizer, né? Porque está todo dia junto da pessoa. E você percebe como é importante a comunicação, ela acontecer entre duas ou mais pessoas, Sim. Principalmente quando a gente está passando isso para outras pessoas. Então, sem sombra de dúvida, ela vai passar por um processo, além da questão pessoal de ser um amigo e ter todo um significado de um projeto, é que essas horas que a gente está no ar, a gente sabe o quão elas são importantes para a gente, quanto elas fazem significado, né, Elisa? Doutor, e até o senhor estava falando agora e me veio algo à cabeça. A gente está falando de um personagem, né? Era um animal ali, um louro. E com o passar do tempo, a gente começa, de fato, a esquecer que está ouvindo um boneco e se habitua. A televisão tem dessas, não é mesmo? A gente passa a ficar íntimo de alguém que está aparecendo ali e mais a normalizar que um animal está ali falando com a gente. Isso mexe muito com o nosso emocional, correto? Vira um companheiro diário. Vira um companheiro. A televisão imita muito o funcionamento do cérebro humano. E conforme a gente vai dando o reforço de imagem, isso vai fazendo um significado tão grande que aquilo passa a ser absolutamente normal. Além de você se acostumar com o fato, você espera, inclusive, novas atitudes e novidades em relação àquilo. Porque o seu cérebro encara esse processo, entre aspas, de ilusão como uma realidade. Com as crianças isso é mais comum. Por exemplo, eu cresci vendo Castelo Rá-Tim-Bum e os artistas manipulando os bonecos. Para mim era mais comum. Uma criança, você vê um boneco, ok. Mas nós adultos também criamos uma conexão, mesmo que sejamos adultos, com o boneco. Enfim, fica aí a marca, toda a história de talento de um ator que foi encontrado morto. Nossos sentimentos, então, a família de Tom Veiga. Mudando de assunto agora, doutor, a gente fala sobre a tragédia que abalou a Turquia e a Grécia. Vocês acompanharam com a gente tudo isso que aconteceu e as notícias que iam chegando aos poucos de quantas pessoas tinham morrido na tragédia. O número já chegou a 79 e mais de 900 pessoas feridas. O que chama a atenção neste momento? Primeiro, a ação de todas as pessoas envolvidas no resgate e essa imagem. Vejam aí, as pessoas que são resgatadas depois de 2, 3 dias debaixo dos escombros. Depois de horas de escavação, uma jovem de 14 anos foi resgatada com ferimentos leves. E tem uma imagem, se eu não me engano, é essa que já está aparecendo. Uma criança de 3 anos que saiu com vida dos escombros depois de 65 horas soterrada. Esses casos aumentam a esperança, claro, de quem procura por familiares. Doutor, como explicar esse tipo de resgate milagroso? Porque nós precisamos de alimento, de água, precisamos respirar. E nós estamos vendo seres humanos há quase 70 horas soterrados e com vida. A gente percebe o seguinte, Elisa, existe uma demanda obrigatória e necessária e prioritária de oxigênio para que o corpo humano funcione de forma
normal, de forma adequada. Até 5 minutos, sem oxigênio, talvez as células nervosas possam sobreviver. Depois disso, a gente sabe que existem lesões definitivas com morte celular propriamente dita. Então, para uma pessoa que está embaixo do escombro, embaixo do soterramento, sobreviver, você imagina que a respiração precisa estar acontecendo. Então, bolhas de ar ou ambientes em que o indivíduo fique sem ter um gasto metabólico, sem se movimentar, sem ficar brigando com a realidade do fato de estar confinado, permitindo então a troca gasosa, explica o porquê tantas horas são possíveis entre o acidente, entre toda a tragédia e o resgate acontecer. O próximo limitante, quando a gente pensa no horizonte do tempo, de dias, acaba sendo a questão da hidratação. Porque depois de 3, 4, 5, 6, 7 dias, a falta de ingesta de água pode provocar falência cardiovascular e inclusive morte. Agora, isso mostra para a gente o trabalho incrível que existe de todo o resgate envolvido no processo e por que as pessoas não desistem e trabalham a todo vapor. Porque é possível encontrar pessoas com vida e, de alguma forma, muito bem elaborada, restabelecer a saúde. Agora, doutor Fernando, mentalmente, o impacto de um ser humano como esse, no caso da criança, agora está aparecendo a adolescente de 14 anos, mas já também tem a imagem da criança. Você fica com um registro mental que é algo tremendo para a vida inteira. É preciso que haja uma atenção emocional com essas pessoas para que elas consigam aos poucos voltar a viver e se libertar um pouco dessas lembranças tão pavorosas? Então, Elisa, nessa fase imediata, o que acontece é que o cérebro funciona num formato diferente. Ele canaliza todas as suas energias e funcionamento para a manutenção da vida e preservação de qualquer coisa que possa fazer com que você não morra. Como se ativasse um modo sobrevivência. Exato. Então, todo o controle metabólico, toda a questão da própria memória, da forma de raciocínio, da atenção, porque você imagina uma pessoa que está numa situação como essa, esperando por resgate, ela fica com a audição super aguçada, ela acaba trabalhando com o corpo físico de uma forma diferente. Resolvida essa situação, sendo bem sucedida a própria evolução da retirada, depois vem a questão psicológica, em que a ficha cai, é assim que a gente fala, né? E a memória, o sofrimento podem ficar ainda mais evidentes. Existe uma grande porcentagem de pessoas que podem evoluir com uma síndrome do estresse pós-traumático, e aí vem a nossa preocupação com o reconhecimento da depressão, da ansiedade, da necessidade de uma terapia, e não só para a pessoa, né? Para todos os familiares e indivíduos envolvidos nesse processo. É possível se libertar desse estresse ou dessa dor de quem perdeu uma outra pessoa, correto? É só ter acompanhamento médico? Claro, não dá para cravar que 100% isso possa ocorrer, mas é possível que uma pessoa volte a viver bem tendo o acompanhamento correto. Você sabe que o divisor de águas, quando isso acontece de uma forma que a gente chama de saudável, sem mais sofrimento do que o que a situação demandaria, é a gente perceber que ela volta a funcionar de uma forma normal e, principalmente, que ela dá significado para aquilo que aconteceu. Mesmo que seja um significado pesado, um significado difícil, mas algo que a existência da pessoa, ela teve um porquê, teve um motivo. Nem sempre as pessoas conseguem passar esse passo para frente, mas quando conseguem, as coisas ficam mais fáceis. Doutor, fator K, quando a gente fala a respeito de contágio, dessa disseminação de doença, o que significa isso? O fator K ele representa uma forma da gente entender que todas as pessoas não têm a mesma capacidade de transmissão e de contágio pelo coronavírus. Então faz com que as nossas contas, e inclusive até o nosso comportamento, ele seja visto de uma forma diferente. Acredita-se que quando a gente leva o fator K em consideração para a Covid-19, cerca de 10 a 20% das pessoas que têm o coronavírus são responsáveis por 80% dos casos de transmissão e contaminação. O que isso assim? quer dizer? Isso depende. 10 a 20% das pessoas que têm coronavírus, elas de fato passam para outras pessoas. Existem muitas pessoas que têm o vírus, têm a doença, inclusive, e não chegam a transmitir para outras pessoas. Isso tem relação com o próprio comportamento biológico do vírus. Então, a gente pode imaginar algumas situações. A carga viral, se uma pessoa tem uma carga viral muito alta, a chance dela eliminar mais vírus é maior. Em termos de comportamento, uma pessoa que tem uma vida social muito ativa e trafegue por ambientes muito diferentes, ela carrega dentro dela a capacidade de transmitir muito mais. Outra coisa, eventos. Então, você pega, por exemplo, um coral ou alguma situação em que tenham muitas pessoas falando ao mesmo tempo, eliminando. Existe uma chance maior de que essa transmissão venha acontecer nesse ambiente. Então, quando a gente entende dessa forma, isso faz com que o processo de rastreamento, inclusive de atuação, ele seja diferente.
Em vez de você falar de uma forma genérica e atuar de uma forma genérica na população, você busca esses pontos, esses focos, essa região ou essas pessoas onde existe essa fragilidade maior, onde se pode transmitir mais, para se conter a pandemia. E existe uma maneira de detectar isso? Por exemplo, a gente ficou sabendo que a Elisa passa um vírus que é uma loucura, não chega perto dela, mas o outro ser humano não passa tanto. A ciência consegue identificar isso ou não? Então, existe a necessidade de um trabalho ativo, né? Então, você precisaria testar as pessoas e ir atrás dos fatos. Então, muito mais do que documentar o que a pessoa está passando e falar, olha, fique em casa de resguardo enquanto você está resolvendo aí o seu caso leve de coronavírus, a gente precisaria ir atrás. Espera aí, onde a Elisa esteve? Onde eu devo investigar isso? Onde ela deve ter pego? Isso, rastrear. Fazer um rastreamento ativo. E com isso você consegue ser muito mais eficiente do que simplesmente passar uma informação genérica, que funciona, mas dessa forma você acaba tendo uma atuação muito mais cirúrgica no problema. Isso tem alguma relação com imunidade? Uma pessoa que pode pegar mais facilmente uma doença ou não? Não tem relação nenhuma, é uma outra questão que a gente está falando. Aqui a gente está olhando para a questão da transmissão na população como um todo. Tá. É lógico que quando a gente olha o indivíduo, sim, esses fatores que você falou são importantes para a realidade daquela pessoa. Se ela é mais suscetível ou não, inclusive de evoluir com a doença de uma forma mais grave ou não. Com diferença genética em relação à parte imunológica, o próprio status de saúde dela no momento da contaminação. Mas aqui o que a gente está dizendo é que existem pontos onde a transmissão ela é muito mais forte e ela acontece de uma forma muito mais, infelizmente, eficiente. Doutor, existe alguma relação no fator K, mais uma perguntinha, entre uma doença e outra? Por exemplo, um ser humano pode transmitir mais facilmente a Covid e, de repente, não transmitir tão facilmente uma gripe? Ou não necessariamente isso tem alguma relação? O que existe é a diferença desse fator K e quanto mais baixo o número, mais ele acaba sendo poderoso em termos de transmissão. Quando a gente compara com a gripe, por exemplo, é de se esperar que, como também são vírus respiratórios e a forma de contágio é semelhante, que tenham aí uma questão muito parecida. Mas aí a variação biológica do próprio vírus e das pessoas acaba influenciando também. A gente percebe aqui que o comportamento, principalmente relacionado à questão de vida social, à questão de eventos e à questão da carga viral, acabam sendo preponderantes. Doutor Fernando Gomes, obrigada todos os dias aqui respondendo a tantas perguntas, tantos assuntos. Se você quiser sugerir, inclusive, um tema, pode mandar. #correspondente-médico. Doutor, obrigada por mais um dia. Obrigado a você e até breve. Até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.